Calder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da playlist criando uma to-do list no Flutter com o Provider. Bom, então já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser se aprofundar seus conhecimentos em Dart e Flutter, o link está na descrição. Bom, vamos lá então. Agora que a gente terminou então a nossa página aqui da nossa lista de tarefas, a gente vai criar a página de adicionar essa tarefa, né? Para que quando a gente adicionar, ele seja adicionado nessa lista aqui, legal? Então vamos lá. Bom, então a gente já está aqui no Add to Do Screen, eu só vou fechar essas outras telas aqui. E vamos então começar a trabalhar nela aqui. Então vamos lá, entrei aqui no Scaffold, né? O Scaffold padrão, né? Você já sabe que o Scaffold a gente usa quando a gente for criar uma tela, né? Ou seja, essa screen aqui. E aí então vamos lá. Bom, primeira coisa eu vou criar um app bar aqui. Lembrando que o app bar é aqui a parte de cima. E vamos colocar aqui, então, app bar, a classe do app bar. E dentro, vamos colocar um title com um text widget. E eu vou colocar aqui adicionar tarefa. Vou colocar criar tarefa, vai. Acho que faz mais sentido criar do que adicionar. E vou adicionar um const aqui. Vamos salvar para formatar. E vamos colocar um icon theme. Que vai ser um const icon theme data colors.white. Por que eu fiz isso, né? Vamos salvar. Então você tá vendo a setinha aqui, né? Que é pra gente voltar pra tela que a gente estava antes, né? Porque ele já sabe, né? O nosso route, a nossa rota aqui do aplicativo, ele já sabe que ele está em uma tela e a gente consegue voltar pra tela que a gente estava antes, né? As rotas, elas funcionam como uma pilha, né? Então você vai colocando uma em cima da outra, né? Então aqui está a nossa tela de tarefas, lista de tarefas, e aqui em cima ficou a nossa tela para adicionar uma tarefa. E aí quando a gente clica em voltar, a gente apenas remove essa e aí fica a que estava antes, né? Que é a nossa lista de tarefas, legal? E aí, se eu tirar essa cor branca, que eu estou dando essa cor branca aqui pro icon theme, veja que a gente não vai conseguir ver mais, fica esse grafite, né? Essa cor grafite, fica muito ruim de ver. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, adicionando essa cor branca aqui, tá? Vou até colocar um white normal. E aí fica igual a cor aqui do meu texto. Legal? Fechou então. Vamos continuar aqui. Vamos para o body, nosso scaffold. No body, eu já vou colocar um single child scroll view. Tá? Isso aqui significa que sempre quando a minha tela ela der um overflow, né? Ou seja, transbordar, não conseguir colocar o conteúdo que tem nela dentro dela, a gente vai conseguir rolar, né? Rolar a nossa tela para cima ou para baixo. Esse single child scroll view permite a gente fazer isso, certo? E aí ele tem um filho, né? Assim como quase todos os widgets, né? E tem o child ou children, filho ou filhos, né? Uma lista de widgets ou apenas um widget. Nesse caso é só um widget e a gente vai colocar aqui um padding. O padding serve para a gente colocar espaços brancos, né? Seja na esquerda, em cima, embaixo ou na direita, tá? E aí eu vou colocar aqui const add insets all 16 pixels aí de espaço branco em todos os lados, tá? Por isso que é all. All significa todos. Se você quiser, por exemplo, só em determinado lado, desculpa, você pode colocar only e aí você escolhe o lado, né? Você pode colocar left, né? Esquerda, right, direita, aí você pode colocar um valor diferente, né? E aí assim por diante, tá bom? Vamos voltar aqui, 16 e colocar all. Legal. Continuando então, a gente vai ter o filho aqui dele e o filho dele vai ser um form. Por quê? Porque a gente vai ter um formulário para a gente fazer validação aqui quando a gente for criar o nosso to-do, legal? Então a gente vai adicionar o título, a descrição e a data da tarefa. E aí a gente vai validar se o usuário realmente colocou um título ou não. E aí se ele não colocou, a gente vai acusar um erro, né? Mostrar um erro para o usuário arrumar, né? Então feedback para o usuário. E aí ele arrumando, ele consegue então criar a tarefa, certo? Aqui no form, então, a gente tem o key. A gente precisa de uma chave dele, né? Para a gente pegar o estado, né? Do nosso form. E aí a gente vai, então, criar aqui fora.
Só que antes disso, vamos transformar esse stateless widget para um stateful widget, clicando com o botão direito, refatorar e convert to stateful widget. Então, criamos um stateful widget, criamos o estado dele, e aqui dentro do estado, a gente vai criar esta chave. Vou chamar de final form key. Vai ser igual a global key. E aí eu vou passar qual que é o tipo dessa global key, que é um form state, certo? E aí então eu vou pegar essa aqui, né, essa chave, e passar essa chave aqui para o meu formulário, certo? Agora então vamos continuar. Vou adicionar o filho dele, e o filho dele vai ser uma coluna. Por quê? Porque eu vou colocar um texto, né, um text input, né, um embaixo do outro, text form field, né, que a gente chama aqui no Flutter, né. Então vai ficar um embaixo do outro. E aí por isso que a gente coloca então essa column. Vamos salvar aqui. E agora o que a gente vai fazer é criar um text form field customizado para o nosso aplicativo, né? Lembrando que não vale a pena a gente colocar aqui direto o text form field, porque ele tem muitos parâmetros que a gente não vai usar. E também, se a gente for reutilizar ele, a gente vai ter que dar praticamente o Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente não vai estar reutilizando o código, e sim copiando e deixando aquele monstro, né, de linhas. Então é sempre bom a gente customizar os nossos próprios widgets quando a gente for compartilhá-los, tá bom? Então vamos lá. Como ele é um widget compartilhado no aplicativo, tá? Poderia só deixar ele na parte de presentation, de apresentação, mas como eu não estou fazendo isso aqui, né? Eu estou colocando apenas as features e o shared. Eu vou deixar ele dentro de shared, dentro de o widgets. Legal? Então dentro de widgets, eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de inputs. E dentro de inputs, um novo arquivo. Text input widget.dart. Então esse vai ser o nome do nosso widget. Então ele vai ser um stateless widget. fdsts, fdstateless. E aí vamos colocar então primeiro os parâmetros dele. Eu vou então adicionar primeiro um text editing controller. Eu vou chamar de controller, tá? Então esse aqui vai ser o controlador do nosso texto. A gente vai usar ele para a gente pegar qual que é o texto que está dentro dele, tá? Então não basta a gente chamar, quero o text, quero pegar o texto direto. A gente precisa desse controlador, e esse controlador vai servir para a gente mudar, né, e pegar o texto de volta, legal? O próximo vai ser o Focus Node. Uma de Focus Node mesmo. Focus Node vai servir para a gente conseguir, através do teclado, apertar o botão de Next, né, ou Próximo, e aí ele consegue mudar de um input, né, no caso do título, para a descrição. Você não tem que apertar lá o text, né, não tem que dar um tap na descrição para você dar o foco nele. Você, a partir do título, né, você consegue apertar o botão do teclado próximo e aí ele já muda automaticamente. Então a gente vai fazer esse processo. O próximo vai ser o label dele, né, para a gente saber qual que é esse text input, né, para o usuário saber se é um título, se é uma descrição, o que ele é. O próximo vai ser um bool autofocus. Esse autofocus é uma bool que a gente vai, ela pode ser verdadeira ou false, e aí ele vai servir para o Flutter saber se quando entrar nessa tela, em qual widget, né, que eu devo focar, né, se eu devo ou não focar, né, na verdade, nesse text input widget, tá bom? O próximo, text capitalization. Text capitalization. Text capitalization vai servir para a gente colocar letras maiúsculas ou não, tá? Então, por exemplo, num título, faz sentido a gente colocar letras maiúsculas para todo o final da palavra, certo? Então, a gente terminou uma palavra, quando a gente vai começar a próxima palavra, a gente, na primeira palavra, a gente coloca maiúsculo. E aí, terminou essa palavra, na próxima também letra maiúscula, né? Por quê? Porque é um título, né? Então, faz sentido a gente colocar assim. Já para descrição, não, né? Na descrição, vale a gente só colocar a letra maiúscula apenas na primeira palavra que está iniciando a descrição, e aí o resto a gente coloca tudo minúsculo, a não ser que tenha algum ponto, né, ou algo assim, aí faz sentido mesmo colocar o maiúsculo, certo? Mas tem diferentes jeitos, né, de colocar esse text capitalization,
ou seja, as letras maiúsculas, que eu vou mostrar. O próximo vai ser essa assinatura aqui, tá? Que é ela pode retornar uma string, nula ou não. Vai ser uma função com uma string que pode ser nula e a própria função também pode ser nula, que é o validator, tá? Não se assuste com isso agora, se você nunca viu a validação, fica tranquilo que eu vou explicar, tá? Por enquanto, eu vou deixar só assim. Próximo, final void function string, que pode ser nula, que é o onField submitted. Esse aqui vai fazer basicamente a mesma coisa que o Focus Node. Na verdade, o Focus Node e o onField submitted, eles trabalham juntos, né? Por quê? Porque esse onField submitted, ele é basicamente chamado na hora que você aperta aquele botão, né? Que fica embaixo do lado direito do teclado, né? E esse botão a gente vai conseguir também mudar, né? Qual que é o tipo de botão, tá bom? E aí, então, quando você aperta esse botão, esta função ela é invocada. E aí, o que a gente vai fazer com essa função depende de qual input que a gente está, né? Então, por exemplo, no caso do título, faz sentido a gente mudar para descrição, certo? Já se eu tiver, por exemplo, sei lá, vamos supor, é que nesse caso não vai rolar, mas vamos supor que que eu tivesse, sei lá, criando uma conta e meu último input fosse um password, uma senha. E aí, quando eu for apertar esse botão, né, que é do teclado, eu não vou ter mais um input para ir, né, para ir para próximo. E aí o que eu teria que fazer é submitar esse formulário, ou seja, mandar esse formulário para registro, certo? E aí eu invocaria então essa função para criar esse registro aqui nesse onField submitted, tá bom? Aí o próximo é um int, pode ser nulo, max lines, né, para saber quantas linhas tem esse text input. Final int min lines, que é o mínimo de linhas do nosso text input no text form field. Próximo, final void function, que pode ser nulo, que é o onTap. Então isso aqui a gente vai usar para saber, porque assim, a gente quer deixar bem padronizado os nossos text inputs. Só que no date, a gente tem que fazer algo um pouco diferente, tá? A gente não quer no date, quando a gente for colocar a data, né, da tarefa, a gente não quer que o usuário ele digite lá um texto, né? Por quê? Porque tem que fazer vários tipos de validações e aí fica complicado pra gente fazer isso. Então o que a gente vai fazer é pegar esse onTap, né? Então quando o usuário apertar lá para digitar, a gente vai abrir o calendário, tá bom? E aí com o calendário ele seleciona uma data para a tarefa, certo? Aí é o último, final bool read only, que a gente vai usar junto com esse onTap para nossa data, né? Porque para nossa data, como eu disse, né, a gente não vai deixar o usuário digitar a data, e sim ele vai apertar e aí vai abrir o calendário. Então a gente vai deixar como read only, que quer dizer apenas leitura, né? Porque ele só vai apenas ler a data e não vai ter que não vai ter que digitar a data, legal? Agora vamos então passar tudo para o construtor, tudo parâmetro nomeado, tudo aqui dentro das chaves, certo? E aí a gente coloca então required this.controller, required this.focusNode, salvar, dá uma vírgula aqui, legal, agora fica melhor para digitar, required this.label, this.autofocus, eu vou já selecionar, eu vou inicializar ele como false, tá? Por quê? Porque a gente só vai ter o autofocus em um input, que no caso vai ser do título. Então, quando a gente apertar nesse botão mais, eu já quero que ele foque no título, para que, já que a gente está querendo adicionar uma tarefa, faz sentido a gente já selecionar o primeiro input, que é o título, e aí o usuário já chega digitando e não tem que apertar lá em título. E aí a gente consegue agilizar o processo, né? Melhorar a experiência, a user experience do usuário, tá bom? User experience do usuário é engraçado, mas é isso aí. Vocês entenderam, né? Fechou? Próximo vai ser um this.text capitalization, que vai ser um text capitalization
this.none, ou seja, sem nenhum tipo de capitalization, né? Que é colocar a letra maiúscula lá. Aqui a gente pode colocar por characters, né? Ou seja, todas as letras serão maiúsculas. Aqui por sentenças, então a cada sentença que termina a gente coloca a letra maiúscula. Aqui por palavras, que é no caso do título, né? Então a palavra terminou, a próxima palavra vai começar com letra maiúscula. Esse values eu não sei o que é. Acho que você consegue colocar vários tipos, né? Consegue colocar uma lista de text capitalization, certo? Então eu vou inicializar ele como none. E aí quando a gente for criar o nosso text input, o título e para a descrição a gente vai mudando ele. This.validator. This.onField submitted. This.maxlines. This.minlines, tá? E por que eu não estou colocando required? Porque elas podem ser nulas, né? Então, aqui tudo pode ser nulo. Tudo ponto de interrogação, ele pode ser nulo. Então, a gente não precisa colocar como required. E no caso do autofocus, ele é required. Só que aqui, como a gente está inicializando, está tudo ok. Então, a gente não precisa colocar o required também. Minlines, e aí a gente tem o this.onTap. E, por último, o this.readOnly, que eu vou também inicializar ele como false. Né? Por quê? Porque a maioria dos textos, eles não vão ser apenas leitura. E sim, a gente vai poder editar, né? Porque não faz sentido a gente inicializar todos os text inputs como só leitura, certo? Porque a maioria deles, a gente vai realmente colocar um texto, que no caso aqui é o título e a descrição. Legal? E aí vamos lá agora então para o widget. Então aqui a gente vai colocar, como eu disse, né, o text form field do próprio Flutter. E aí, como eu disse, ele tem 1 milhão de parâmetros aqui que a gente não vai usar todos. Então por isso que a gente está criando um customizado e a gente consegue reutilizar ele para o nosso aplicativo. E aí então eu vou passar o controller aqui para ele. Eu vou passar o focus node. Eu vou passar o autofocus. Eu vou salvar aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para o Add to do Screen. E aí eu vou colocar aqui já então o text input para a gente ir vendo as alterações dele. Tá? Opa, deu uma atrasada aqui meu... Aí apareceu text input widget. Legal. Dou um enter aqui. Já importei, tá? Então tá aqui o nosso text input widget. E bora lá então. Eu vou colocar aqui coisas aleatórias, tá? Porque é realmente só para testar. Então, text edit controller, focus node. E o label aqui dele, que eu vou colocar título mesmo. Para vocês verem. Vírgula, vírgula. Vamos salvar. Então, temos aqui o nosso título, tá? Então, ele tá assim no momento. E a gente quer customizar esse input aqui, nesse text form field, tá bom? E aí, bora então customizar ele. Eu vou colocar aqui o style. Text style, tá? Esse text style, né? É o estilo do texto. E eu quero colocar uma cor branca, né? De padrão aqui do meu app. Vamos adicionar o const. Vamos salvar. E aí, a gente digitando, temos aqui então a cor branca. Próximo, a gente vai então fazer a decoração dele com um input decoration. E aí dentro vamos colocar label com text, passando text widget e passando o label aqui. Lembrando que o label é esse negocinho aqui, né, pra gente saber do que se trata o nosso input, a nossa entrada aqui. Então a gente tá vendo que ele é desculpa. A gente tá vendo que ele é um título. E aí quando a gente clica aqui, a gente consegue digitar e ele tem essa pequena animação, né, de subir esse label aqui para cima e a gente consegue então digitar o texto aqui. Legal? Então, fechou aqui, temos o nosso label. Depois a gente vai colocar uma borda para ele. Essa borda é const outline input border, tá? Então, próprio do Flutter. Aí ele adicionou então essa borda aqui pra gente, fica muito mais bonito. Então temos a borda aqui.
E aí conseguimos então digitar aqui, tá? Só de fazer isso aqui, ó, só esses dois aqui já deixou o widget, o text input muito mais bonito, né? Então, o Flutter é realmente muito fácil da gente customizar as coisas. E aí depois vamos colocar um label style, o estilo do nosso label, const text style. Na verdade, acho que aqui eu não vou precisar label style. Eu vou deixar ele sem, tá? E aí se precisar eu coloco depois. Deixa eu só ver uma coisa. Opa. Parece que tá tudo ok. Eu acho que eu não vou precisar de adicionar mais nada. Legal. Bom, vamos deixar assim então por enquanto. Se precisar, eu adiciono mais coisas. Bom, vamos lá então. Label, border. E agora vamos para o... Aqui fora, né? Fora do decoration. O text capitalization. E aí a gente vai colocar o text capitalization. O validator vai ser o validator. On field submitted. On field submitted. Então, só estou repassando, né? O que a gente já tem aqui para cá, né? A gente vai passar para o construtor. E o construtor vai passar para cá. E daqui a gente passa para cá. Legal. On field submitted. Minlines. Vai ser o minlines. Número mínimo de linhas. Max lines. Vai ser o max lines. On tap. O on tap. E o read only vai ser o read only. Então podemos salvar. E aí então está pronto aqui o nosso input, que a gente customizado para o aplicativo inteiro. Então a gente vai conseguir reutilizar esse input tanto para o título, quanto para a descrição, quanto para a nossa data, tá? Então customizei ele visionando, né, esses três tipos. Então você tem que ver, né, qual que é o tipo, né, dos inputs que você vai ter que usar no seu aplicativo, mas a ideia é você não deixar isso aqui muito grande. Colocar apenas o que for necessário para geral, né? Para todos os seus inputs. E aí você pode ir quebrando ele em pequenos widgets, tá? E aí eu, por exemplo, eu vou criar aqui um title text input widget, ou seja, um text input widget apenas para o título. E aí eu vou deixando então o meu widget menor, facilitando assim a leitura, né, do nosso código, e aí o que vai facilitar também a manutenção, né, no futuro quando a gente precisar, tá bom? Por isso que é importante a gente fazer essas customizações. Fechou? Bom, então é isso. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Ficou bem grande a aula. Foi mais então adicionar esse app bar, né? A gente adicionou uma boa estrutura aqui do nosso para criar a tarefa, tá? Lembrando que esse espacinho que a gente tem aqui, né? Esse espacinho em branco que eu falei, né? É esse padding aqui que tá fazendo isso, tá? E aí a gente conseguiu então criar já o nosso text input widget. Fechou? Então aí na próxima aula a gente continua. Acho que mais umas 2 ou 3 aulas a gente finaliza essa playlist que tá ficando bem legal. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, estejam aprendendo bastante. E até a próxima aula. Valeu, Coder!